Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a Câmara que aprovou um projeto que prevê licença menstrual de até 2 dias. Olha que coisa, as mulheres vão poder faltar 2 dias por mês ao trabalho se comprovarem que têm problemas menstruais e coisa e tal, que estão com cólicas, né, esse tipo de coisa, né? E, de novo, eu acho que realmente se a mulher tiver um problema muito sério e coisa e tal, é importante ela não trabalhar e coisa e tal, mas sabe que isso vai ter um efeito contrário no final das contas, né? É o que eu falo para vocês. Essa ideia de que leis resolvem problemas é falsa. Lei não resolve problema nenhum. Isso aqui vai ser muito usado por quem? Por funcionário público. O funcionário público, você pode ter certeza, vai fazer a festa com isso, porque o Estado não se guia pelos princípios da economia normal, então funcionários públicos podem ter certeza, a partir de agora, 2 dias de folga todo mês para funcionárias públicas, né? Agora, para a iniciativa privada, o que vai acabar acontecendo é que mulheres vão ter, mais uma vez, mais dificuldade de conseguir emprego, né? Vão ter salários mais baixos, menos oferta de emprego, porque homem você pode contratar, homem e mulher trans você pode contratar e não vai ter licença menstrual, mulheres podem ter licença menstrual, pode ter esse problema, né? Eu fico muito curioso como é que vai acontecer o momento em que o pessoal vai descobrir que mulher trans também vai ter que ter direito a essa licença, porque afinal, se a mulher tem, por que a mulher trans não teria, né? Só porque ela não tem menstruação, que absurdo, você está sendo racista, ou misógino, ou homofóbico, não pode, tem que ter também o direito da mulher trans de ter 2 dias por mês liberado por conta da menstruação que não existe, né? Essa notícia foi sugerida por Instituto da Dupla Penetração, filial Lisboa, Toca Raul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Câmara aprova o projeto que prevê licença menstrual de até 2 dias. Né, uma reivindicação que muitas mulheres fazem, porque afinal, né, a menstruação você costuma ter problemas, você costuma ter cólica e coisa e tal, né? Enfim, o problema que as pessoas não percebem é que quem vai pagar por isso, em última análise, pelo menos no livre mercado, vai ser a mulher. Por quê? Porque no final das contas vai haver uma tendência maior de empresas a contratar homens que não vão ter essa folga do que mulheres, né? Você contratar mulher, você fica automaticamente, vai ter que liberá-la 2 dias por mês. Olha só, eles alteraram aqui, essa aqui é a proposta aqui. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, o artigo 473, que é o artigo que fala sobre as folgas que não são descontadas de salário nem pagas pelo INSS, tá? Isso daqui é 100% por conta do patrão. Então o patrão vai bancar isso daí. De novo, para pessoas que trabalham no serviço público, vai ser uma festa isso daqui. Para quem está no serviço privado, quem trabalha na economia de verdade, isso vai ser um problema para as mulheres, né? Como é que é o artigo 473 hoje? Olha só. O artigo 473 diz o seguinte, está aqui, ó. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário em algumas situações, mas essas situações são bastante, assim, pouco prováveis e espaçadas. Então, por exemplo, ele pode ficar 2 dias consecutivos sem ir ao trabalho em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, se morrer alguém da sua família, você tem direito à licença nojo, né, que chama, né? E até 3 dias consecutivos em caso de casamento. Então, a licença gala, você ganha 3 dias em caso de casamento, né? E assim, ok, 2 dias, 3 dias, o patrão não tem como bloquear isso e não pode descontar do seu salário, não tem nada de errado, mas repara que são coisas que acontecem esporadicamente, não morre pessoas da sua família todo mês, né? Você não se casa todo mês, né? Pelo menos a maior parte das pessoas não se casa todo mês, né? Aí tem outros aqui, ó. Por 5 dias consecutivos em caso de nascimento do filho, de adoção e de guarda compartilhada. Então, ou seja, 5 dias consecutivos no caso de nascimento do filho. Beleza, também faz sentido, né? Apesar de que, hoje em dia, isso aqui foi sobreposto com a licença maternidade, que é muito maior do que essa, e a licença paternidade também é maior do que essa, mas de qualquer forma, é o que está aqui, né? Por um dia a cada 12 meses em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, se você doar sangue uma vez por ano, você pode faltar um dia ao serviço, né?
E 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar como eleitor nos termos da lei respectiva. Então, você jovem que está fazendo 18 anos esse ano, você se alista como reservista e daí você pode... não, eu fiz confusão. Alistar, serviço militar está aqui, ó. 2 dias consecutivos para se alistar como eleitor, né? Tirar o título eleitoral. Você tem direito a 2 dias de folga para tirar o título eleitoral. É que a maior parte das pessoas tira o título eleitoral com 16 até 18 anos, então não faz muita diferença, né? Enfim, tem um monte de coisas aqui, mas você vê que são casos que são muito espaçados, né? Então, assim, você casar, beleza, você casar, assim, você casa uma vez, 2 vezes, tem gente que casa 7 vezes, 8 vezes, mas dificilmente passa disso na vida toda, né? Você não vai casar todo mês, né? Enfim, e aí tem toda essa coisa aqui, aí tem mais outras coisas aqui, mas a verdade é, de novo, 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Enfim, tem umas regras aqui, mas repara, de novo, é coisas espaçadas, né? Aí o que foi aprovado agora? Foi aprovado que vai ter um inciso 13, quer dizer, foi aprovado não, foi aprovado no Congresso, tá? Na Câmara. Não foi aprovado no Senado ainda, o Senado ainda tem que aprovar essa alteração ainda, tá? Então tá aqui, ó, no artigo 473, inclui-se mais um inciso aqui que diz o seguinte, olha só, até 2 dias consecutivos a cada mês, mediante laudo médico que comprove a existência de condições clínicas decorrentes de sintomas debilitantes associados ao ciclo menstrual que impeçam temporariamente o exercício da atividade profissional. Então, ou seja, basta você ter um médico amigo que ele vai emitir para você uma declaração de que você tem um problema e você não vai mais trabalhar nesses dias, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres têm esses problemas e muitas mulheres gostariam de não trabalhar nesses dias, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas entenda, no final das contas, o que a empresa te paga, ela não está te dando um favor, ela está pagando pelo seu trabalho. Se você trabalha menos agora, a tendência da empresa é procurar oferecer menos, é o que acaba acontecendo. É o que eu falo para vocês, não existe na CLT absolutamente nenhum direito para o trabalhador. Tudo que o trabalhador tem na CLT é cobrado dele. É por isso que os salários no Brasil são tão baixos. Porque você tem que contar, tem uma parte, o empregador... Eu não estou falando nada que seja assim uma suposição etérea, não. É só você ir no RH de qualquer empresa e ver como é que é a planilha de custo de overhead deles. É assim que eles calculam mesmo. Eles botam lá no overhead. Não, tem que pagar 13º. Então, como eu tenho que pagar 13º, o custo desse meu empregado é X, eu tenho que oferecer um salário mais baixo um pouquinho para o custo cair no que eu tenho aqui de orçamento para contratar essa pessoa. É assim que funciona. E agora, para as mulheres, vai ter mais um detalhezinho que é essa questão do custo da menstruação, né? Aqui, ó. Ainda fala aqui, ó, que o prazo de validade, forma de apresentação e periodicidade da renovação desse laudo médico referido nesse inciso serão definidos e regulamentados pelo Poder Executivo Federal, consideradas as particularidades exercidas pelo empregado. Então, ou seja, o governo que vai dizer quanto tempo vale esse decreto. Então, em tese, um médico pode te dar um comprovante dizendo que você tem problemas de menstruação e a partir daí em diante, a cada 2 dias por mês, você vai ficar 2 dias em casa por conta do seu problema menstrual e coisa e tal. E, de novo, o que vai acontecer nesse caso? As empresas vão ter mais receio de contratar mulheres. Já existe isso hoje. Eu fiz um vídeo lá no canal Ancapsu Classic explicando por que você tem o gender gap, né, a diferença de salário entre homens e mulheres no mundo inteiro e aqui no Brasil também, né? E como eu mostrei lá no vídeo, mostrei algumas pesquisas, tem pesquisa séria sobre isso, né? O principal motivo que leva a essa diferença de salário é o fato de que homens gostam mais de profissões técnicas e mulheres gostam mais de profissões sociais, de profissões que envolvem pessoas. E como a nossa sociedade é uma sociedade eminentemente técnica, tende a valorizar mais coisas como engenharia e coisa e tal, e com programação, esse tipo de coisa, acaba que o salário médio das mulheres é menor, né? É lógico que isso não quer dizer nada para um homem específico, uma mulher específica, tem homens que ganham pouco, tem mulheres que ganham muito bem, da mesma forma tem mulheres que são muito boas em programação, em matemática, em engenharia, mas na média as mulheres preferem mais áreas ligadas a contato humano, né? Enquanto os homens se sentem mais confortáveis com áreas de engenharia, de cálculo e coisa e tal. Eu fiz engenharia. No que eu fiz engenharia, tinham 4 mulheres na turma de 60 pessoas. Muito pouca mulher que tinha na engenharia. Eu ouvi dizer que hoje em dia está melhor, tá? Tomara que sim, confesso que eu não sei. Na época que eu fiz engenharia, lá em 1988, quando eu entrei em engenharia no FRJ,
era assim, era pouquíssimas mulheres para um monte de homem na turma, né? E a mesma coisa com ciência da computação. Agora, outras áreas como enfermagem, por exemplo, é o contrário. Você tem um monte de mulheres em enfermagem e pouquíssimos homens, né? Outras áreas são mais divididas, né? Direito, medicina e coisa e tal, que são áreas que têm a parte técnica, mas tem também a parte de contato pessoal, né? Então, enfim. Ou seja, as mulheres ganham menos, em última análise, porque as mulheres escolhem profissões que pagam menos, né? E o mais curioso dessa história toda é que você vê o caso de países de primeiro mundo, o gender gap tende a aumentar quando você dá mais garantias para as pessoas. O que acontece? Por exemplo, na Índia, as mulheres procuram profissões que pagam melhor. Por quê? Porque elas precisam, né? É um país pobre, a mulher precisa ganhar dinheiro, ela não tem alternativa. Na Suécia, as mulheres vão muito mais para a área de enfermagem, para a área de humanas, do que para a engenharia. Por quê? Porque elas não têm tanta necessidade. A Suécia ela tem uma rede de auxílio tão grande que a pessoa, basicamente, se ela quiser não fazer nada a vida toda, ela não faz nada a vida toda e não tem problema nenhum, né? Então, se a mulher tiver a opção, ela prefere ir para a área de humanas. Se ela não tiver opção, como acontece em países do terceiro mundo, aí ela acaba indo para qualquer área onde dá para ir, porque ela precisa ganhar dinheiro, né? Então esse é o grande dilema da coisa, né? Mas, mesmo você considerando essa diferença, ainda resta coisa de 5% da diferença de salário entre homens e mulheres, em alguns países, particularmente aqui no Brasil. E aí, esse 5% de diferença existe por quê? Porque há uma oferta maior de vagas para homens do que para mulheres. Não, a empresa ela não bota no aviso lá de anúncio, vou contratar só homens. Não vai botar isso, porque ela sabe que se botar isso aqui no Brasil, o Ministério Público do Trabalho vai bater em cima, fiscalização, multa, não sei o que. Não pode, não pode. Mas na hora de contratar a pessoa, ela vai falar, não, olha só, no final das contas eu prefiro contratar outra pessoa aqui, vou contratar um homem aqui, porque contratar mulher dá dor de cabeça, né? O principal fator que leva a isso é a gravidez, né? Porque como eu explico para vocês, para uma empresa grande faz muito pouca diferença. A mulher está grávida, ela vai ter a licença maternidade dela, acho ótimo. Não estou dizendo que seja injusto isso com a mulher, acho justo e coisa e tal. Mas o fato é o seguinte, quando você pega uma empresa pequena, você tem o problema dos inteiros, né? Eu falo sobre isso também no vídeo lá no canal Acapsu Classic, o problema dos inteiros. Por que qualquer regulamentação estatal prejudica mais o pequeno do que o grande? O pequeno sempre se fode, o grande não necessariamente. Quando tem uma mudança dessa aqui, por exemplo, sabe o que vai acontecer, por exemplo, na Volkswagen, que é uma fábrica enorme, emprega milhares de pessoas. Eles vão botar lá na planilha deles lá um item lá para calcular quanto é que vai ser as mulheres, a porcentagem de mulheres que tem esse problema, coisa e tal, e aí vai recalcular toda a estrutura de custo deles e vai passar a contratar mais baratinho um pouquinho, e pronto, e resolvido o problema. Para empresas grandes não faz diferença. Mas aí você vai para a empresa pequena, padaria do seu João. Padaria do seu João, só tem o seu João fazendo pão ali e ele contratou a Juliana para atender os clientes ali na frente. Agora a Juliana tem que faltar 2 dias por mês porque ela tem problema de menstruação e coisa e tal. Como é que ele faz? Ele contrata outra pessoa? Ele fecha a padaria nos 2 dias que não está funcionando? Como é que ele vai fazer para resolver esse problema? Ele tem que fazer o pão. Ele contratou uma pessoa. Repara, entendeu o problema? Quando você tem, sei lá, 5 mil empregados, como a Volkswagen, é uma linha na planilha. Problema nenhum. A Volkswagen vai botar lá o custo lá, resolvido o problema. Quando você pega o pequeno negócio, o pequeno empresário, a lojinha pequena ali da esquina, fudeu completamente. O cara se ferra completamente nessa brincadeira, porque ele não tem como consertar com um número só. Dele é 0, 1 ou 2. Não tem essa coisa de 2.994 vai para cá, 2.995 para compensar, não sei o que lá. Entenderam o problema? Enfim, isso daqui, num primeiro momento, não muda nada. Não estou dizendo que vai mudar agora. Não estou dizendo que o seu empregador vai virar e vai falar, vai diminuir o seu salário. Não, não vai. Mas com o tempo, isso tende a diminuir o salário de mulheres, porque tendem os negócios todos preferirem empregar homens. Por quê? Não tem já o problema da gravidez, né, que é um problema. Mas a gravidez, o auxílio maternidade, o INSS paga, né? E de fato paga, mas você sabe que para o pequeno negócio, mais uma vez, você fica sem a pessoa, né? Você treinou a pessoa sabe fazer o negócio, e agora você precisa contratar outra pessoa. É um custo, do mesmo jeito, não tem jeito. E agora com mais essa, que é mais uma dessas coisas que você tem para acabar desvalorizando o trabalho da mulher no final das contas, né? Essa ideia de que lei resolve o problema, não resolve. Eu acho essa lei aqui temerária pra caramba, porque não é um custo pequeno, a gente está falando de 2 dias por mês.
Um mês de trabalho tem 22 dias em média, dias úteis, né? Você está tirando 2 dias por mês por conta disso daqui e pronto, para sempre. Para funcionário público vai ser uma festa. Para empresas privadas vai ser um gasto grande, principalmente para empresas pequenas. Isso vai dar uma merda federal no final das contas, não para as grandes empresas. As grandes empresas não vão ter problema. O grande capitalismo, os capitalistas não vão ter problema. Sabe quem vai se ferrar? O pequeno comerciante, o pequeno empresário, a pessoa que está ali com sua pequena venda e coisa e tal. Esse pessoal vai se ferrar. E, principalmente, as mulheres. Mais um pouco vão ter problemas com isso. Ah, mas é proibido a empresa não contratar mulheres, dizer que não vai contratar porque é mulher. Não, é verdade. Você não pode falar isso. O problema é que as pessoas não falam. Elas simplesmente preferem contratar homens. Não falam que não estou te contratando porque você é mulher. Não vão falar isso. Vão simplesmente preferir contratar homens. Como é que você vai provar que é porque realmente é porque por causa disso ou porque realmente o dono da empresa preferia o outro cara que por algum motivo era melhor para a vaga do que você? São relações voluntárias. É o que eu falo sempre. A lei ela impõe um custo a toda relação voluntária e esse custo é inevitavelmente pago pela parte mais fraca. Lei não resolve nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.